A graça e a paz do Senhor, crianças! Sejam muito bem-vindos ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu sou a professora Renata e nós estamos estudando a revista Aprendendo, da Convicção Editora, cujo nosso tema central é a família que agrada a Deus. E o tema desta semana é Trabalhando Juntos. Mas antes de começar a nossa história, nós vamos para a leitura do texto. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26. Vamos à leitura do texto? Diz assim: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém, crianças? Antes de começar a história de hoje, nós vamos orar. Eu vou te convidar neste momento a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, porque estamos mais uma vez aqui aprendendo um pouquinho da sua palavra, Pai querido. Nos capacita, Pai querido, e nos ajuda a cumprir o seu ID, a fazer conforme a tua palavra nos ordena. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E hoje, crianças, nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar juntos, como é o nosso tema. Nós já ouvimos a história aqui da viúva do azeite, aquela viúva de Sarepta. E nós vamos falar um pouquinho, mencionar um pouquinho sobre essa história, sobre o que aconteceu, como eles trabalharam juntos em meio àquela dificuldade que ela estava passando. E vocês sabem que a viúva do azeite, ela ficou viúva, né? O nome dela já é mencionado na Bíblia como viúva do azeite. Não fala, a Bíblia não relata o nome dela, desta mulher. Mas nós conhecemos ela como a viúva de Sarepta. E o marido dela veio a falecer. Só que o marido dela era muito temente a Deus. Só que naquela época, quando a mulher ficava viúva, geralmente as viúvas passavam muitas necessidades, muitos apertos, e ela tinha 2 filhos. E na casa dela já não tinha mais nada, além de um pouquinho de azeite. Em meio ao desespero, essa viúva foi atrás do profeta Eliseu e foi pedir ajuda para ele. E ele, orientado por Deus, pediu para que ela voltasse para sua casa, mas no caminho passasse por toda a sua vizinhança e pegasse quantos potes ela pudesse pegar. Mas antes ele perguntou o que ela tinha em casa, e ela informou que só tinha um pouquinho de azeite. E aí ele disse para que ela voltasse para casa juntamente com seus filhos e passassem pela vizinhança e pegassem quantos potes eles pudessem pegar. E ela o fez. Quando ela chegou em casa, a mando do profeta Eliseu, ela começou a encher os potes de azeite. E aquele pouquinho de azeite que ela tinha em casa se multiplicou de uma tal maneira, crianças, que ela conseguiu encher muitos potes. E quanto mais pote aparecia, mais azeite jorrava. E ela enchia aqueles potes transbordando até a boca de azeite. E quando ela olhou em volta da sua casa, tinham vários potes com muitos azeites e todos os potes muito cheios. E ela falava, me deem mais potes, mandem mais potes. E os filhos dela disseram, mamãe, nós não temos mais potes, os potes acabaram. E quando eles falaram isso, o azeite cessou. E ela olhou ao redor e ela viu aquela quantidade de azeite e ela ficou radiante. Então ela voltou até o profeta Eliseu e informou o que havia acontecido, o milagre que havia acontecido na casa dela naquele momento. Então o profeta Eliseu falou para que ela vendesse, aqueles azeites e pagasse uma dívida ao qual o marido dela tinha deixado. Ela pagou as dívidas e o dinheiro ainda sobrou para ela manter a sua família por um longo tempo. Juntos, eles trabalharam. Ela pediu ajuda do profeta Eliseu e, com a ajuda de seus filhos e dos vizinhos lhe oferecendo potes, ela conseguiu vencer. Ela pôde ver o milagre de Deus agindo na vida dela e da família dela, mas ela precisou trabalhar junto,
Talvez, se ela tivesse dito para o profeta Eliseu: ah, mas eu não tenho pote, ah, eu não quero pegar pote no meu vizinho. Talvez ela não vivenciasse o milagre de Deus. Nós aprendemos com essa lição que Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E aí, nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele e envia pessoas para nos ajudar, para trabalharmos juntos. Por isso, nós precisamos ter fé, confiar em Deus. Nos momentos das dificuldades, das aflições, das tristezas, nós colocarmos diante do Senhor o que nós estamos passando. O Senhor conhece os nossos corações, Ele conhece o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Então, quando nós colocamos diante do Senhor, cremos que Ele é poderoso para cumprir e fazer aquilo que nós pensamos que seja impossível. Deus vai lá e age, mas nós precisamos fazer a nossa parte, principalmente em confiar e ter fé no Senhor e acreditar que Ele irá fazer, e Ele envia pessoas para nos ajudar, para trabalharmos juntos. Amém, crianças? Essa é uma história muito bonita, né? De fé, de perseverança, de força, de confiança. E devemos ser assim, como aquela viúva, que em meio àquela situação toda que ela se encontrava, as dificuldades, as dívidas, a necessidade, com 2 filhos pequenos para criar. Ela confiou na promessa, confiou em Deus, confiou que Deus poderia fazer grandes coisas, né? Então ela obedeceu uma ordem ao que Deus tinha falado através do profeta Eliseu. E ela confiou naquela palavra e ela fez, e Deus honrou, né? E ela vivenciou, ela presenciou aquele milagre. Amém, crianças? Antes de finalizar a nossa história, nós vamos orar. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai querido, porque nós aprendemos um pouquinho com esta lição da viúva, Pai querido, e nós precisamos ter fé, principalmente, e confiar, Pai querido, que o Senhor tem grandes coisas, e confiar, Pai querido, que o Senhor fará aquilo que o homem não pode fazer, Pai querido. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos na Tua palavra, Pai querido, tantos milagres, Pai querido, e vivenciamos a cada dia, Pai querido, tantos milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas, quantos livramentos, Pai querido. Obrigada porque entendemos, Pai querido, que o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós todos os dias e a cada momento. Muito obrigada, nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! E se você está gostando das nossas lições, eu vou te convidar a fazer a leitura diária da revista. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou te convidar também a se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima lição. Tchau!